Bom, nós vamos trabalhar hoje esse modelo, né, o Copta, que é uma costura muito usada nos livros medievais, mas que até hoje ainda mantém a sua atualidade. Nós não precisamos necessariamente de uma capa encapada com tecido, algum outro acabamento. Você pode trabalhar, não é, com papelão, ou no caso, isso aqui é um recouro, é tipo um MDF, não é, de sobra de couros, que é usado em sapataria, né? Loja de sapateiro você pode comprar. Eles usam isso para fazer palmilha e outros acabamentos de sapatos, né? E a vantagem dessa costura é que você pode fazer o tamanho que você quiser, não importa, né? Desde que você tenha número par de furos. Você pode dividir da forma que quiser, do tamanho que quiser. Então aqui, né, nós temos um livro bem pequeno, né, que está aqui com 13,5, mais ou menos, né? Né, que é possivelmente, aqui nós temos um clássico, né, 21. Aqui, por exemplo, a gente já tem um bem pequenininho, né, 5 centímetros, em que você pode, né, ter a costura. E aqui um outro, né, no outro formato, né, no formato álbum, né, então que tem 15 por 10,5, né, e que você tem também esse tipo de costura. Então, assim, a questão não é, nesse tipo de trabalho, não é? Não importa quantos cadernos, não importa o tamanho, não importa a direção. Então, ela é super versátil, porque não precisa muito trabalho, né? Aqui não é Canteiro de Alfaces, fazer uma propaganda aqui, né? Um site, não é, uma pessoa que ensina encadernação e ela promove aí os livros dela. Né, então a gente pode perceber, não é, que então a capa tem, né, a gente tem aqui um acabamento na capa, etc. E tem duas possibilidades de fazermos, não é, essa costura com uma entrada, com uma linha só, né, como essa aqui, ou não é, com duas linhas, como essa aqui, não é? Aqui eles sempre estão trabalhando com duas, mas uma só é suficiente, não é? Ao menos a meu ver. Aqui também nós temos uma, aí pode ser qualquer linha, não é? Essa é uma linha de algodão, é mais grossa, e dá para ver que o acabamento não fica, não é tão bom, mas ele é visível. Porque essa linha de algodão, o que aconteceu com ela? Ela criou volume, então o livro, tá vendo? Ele não fecha direito, porque não é, ele cria esse tipo de volume. Aqui, não é, embora a gente tenha aqui só um pequeno problema da linha, né, a gente tem o livro que se mantém na mesma medida, né, nessa ponta e nessa aqui não, né, então é um problema mesmo da encadernação, né. Então ela é uma costura, né, que a gente vai ter aí a linha bem aparente mesmo, né, porque isso faz parte, né, dessa estética, né, fica em linha. Aqui, de alguma maneira, ela fica um pouco vazada mesmo, não é, porque não tem como, não é, ser de outra maneira, ok? Bom, para a gente fazer essa encadernação, então é bem simples. Você precisa de um papelão, não é, do tamanho que você quiser, não é? Como eu disse a vocês, né, pode ser qualquer tamanho. Então, 2 papelões aqui do mesmo tamanho e cadernos, não é? Quantos você quiser. Nesse caso aqui, eu tô com 8, né? 8 de 4, não é? Porque como a gente trabalha na encadernação, pensando também na impressão, eu trabalho com os múltiplos de 4, porque é assim, não é, que o livro é impresso. Então, aqui eu customizei com carimbos, mas vocês podem fazer da forma que quiser, não é? E aqui para furar a capa, vocês, não é, vocês vão usar mais ou menos o mesmo gabarito, não é? Então, para o papel aqui, não, eu marquei 6 pontos, 6 furos, aliás, desculpa, não é?
mas vocês poderiam ter feito aqui mais 2, terem 8, não é? Dividir da forma que quiser, como eu já mostrei ali, desde que sejam números pares, não é? Isso que é o mais importante. Então, nesse caso, eu usei, não é? Aqui 3 centímetros de cabeça, não é? 3 de pé, e fui, não é? Depois de 3, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, não é? Para dar essa... para dar esse equilíbrio. Então aqui, como eu tinha, não é, esse gabarito, então aqui, olha, eu tenho mais ou menos um gabarito de 3 centímetros, né? Então eu dobrei esse gabarito, né, obviamente. E aí, não é, o meu furo, não é? Aqui então, o meu furo do papelão é esse gabarito aqui. Porque aí você tem exatamente, não é, a mesma correspondência de furos da capa e do caderno, ok? Aqui são todos do mesmo tamanho, mas se vocês acharem relevante, pode marcar, né? Com uma seta, não é? O lugar assim, a direção que é um texto imaginado, alguma coisa assim, tá? Então, é bem simples, né? Fura, não é? Com essa ou outra medição, bem livre, bastante livre mesmo, não é? E depois, não é, com esse mesmo gabarito, fura a capa, não é? E cuidado, não é? Porque cuidado para não furar a capa do lado errado. Então, se você pensou aqui uma primeira capa, uma segunda capa, uma terceira capa, uma quarta capa, não é? Então, você tem que prestar atenção quando for furar aqui, tá? A direção, por exemplo, se você coloca assim, fura os dois, né? Vai sair errado, né? Nesse sentido. Então é preciso pensar nas direções. E a linha, não é? São 8 medidas não é, bem vantajosas aí, não é, da linha que você quiser. Pode ser essa linha de meada de bordar, vocês podem dividir ao meio, pode ser linha de crochê, pode ser linha de carretel dupla, né? Coloca pelo menos 2, embora essa linha eu desaconselho um pouco, porque eu acho que ela é um pouco fina, não é? Embora esse pequenininho, né, a gente vê claramente que é uma linha de carretel. Mas ele é muito pequenininho. Então, ele também é feito aí pela Canteiros de Alface. O que eu acho problemático nesse caderno, veja, ele não fecha, né? Porque a tensão na linha foi tão grande que ele não consegue fechar. Então, isso é que a gente tem que fazer, prestar bastante atenção na hora de encadernar, de fazer essa costura para não gerar esse tipo de problema, né? Então tem várias outras questões que entram, né? O volume da linha, não é? A quantidade de aperto, né? Ou mais aperto ou mais folgado, porque folgado demais também não vai dar certo, né? Então nós vamos começar aqui, pode começar de frente, pode começar de trás, isso aí, né? Não tem problema, mas eu prefiro começar aqui por trás, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar aqui com uma agulha curva, que ela dá um certo conforto, né? Mas eu nunca fiz com ela, né? Eu sempre fiz com outras costuras, mas eu vi isso daqui, estava tão baratinho, em 50, vários, né? Que aí eu comprei para experimentar, porque várias pessoas que trabalham com esse tipo de encadernação fazem isso e tem uma razão de ser, porque chega no momento, não é, que vai ser bem complicado para a gente conseguir passar a linha, vocês vão ver, né? Então, a gente começa então do caderno, né? A gente entra então por dentro e não por fora, como comumente a gente vem fazendo, né? E agora aqui, não é? O que as pessoas, várias pessoas costumam fazer, colocar um pequeno durex ou uma fita, eu prefiro fita crepe, que eu acho que ela solta,
melhor, ou coloca, pode prender com um prendedor, um clipe, alguma coisa, né? É para você não ter que ficar puxando, porque acaba que esse tipo de coisa eles, não é, de alguma maneira estraga o papel, né? Então agora, né, você saiu aqui. Então, não é? Nós saímos aqui, então nós entramos por fora, né? E a gente já vai ter aqui o nosso primeiro ponto. Agora, é uma coisa que é importante a gente fazer, é pensar, né? Definir. Se a nossa linha ela vai sempre sair desse lado, não é porque cada ponto que a gente fizer, ou se ela vai sair desse lado de cá. Então, nesse ponto, eu estou definindo que a minha linha sempre vai sair à minha direita, não é? Então, aqui eu volto, né, do lado oposto em que a linha sai. Veja, por isso que essa agulha, ela é melhor de trabalhar, né? Porque a outra, de fato, né, dá para fazer, mas essa aqui ajuda bem mais. Aqui nesse primeiro momento, né, a gente tem muita linha ainda. E o que que a gente vai ter? Olha, não é? A gente vai ter uma laçada, não é? Olha, passa, é tipo copta, desculpa, tipo a costura francesa. Só que aqui agora, então, a gente passa por dentro, não é? Opa! É muita linha no início, né? E aí a gente puxa para cima, que é para onde a gente quer que esse nó fique, não é? Agora, nós voltamos no mesmo furo, não é? O que a gente fala, né? A gente vai crescer o caderno para cá, então, no momento aqui ainda fica um pouco, fica tudo meio bambo, né? É o primeiro, às vezes, né, o furo não entra totalmente, né? Então a gente volta no mesmo furo, isso é muito importante, não é? Acerta tudo aqui, vê se tá tudo ok, não é? Opa. E agora a gente já pode soltar, não é? Essa parte aqui, porque nós já podemos amarrar, não é? Então a gente dá 2 nós, não é? Então, tira o restante do... Então, a gente já vai ter aqui, não é? A primeira... Ó, desculpa, é porque eu tinha... Foi a linha que eu cortei. Ok, não é? Agora aqui, então, a gente já pode cortar esse primeiro fio, que é o acabamento. Então, nós agora vamos novamente, não é? Para o próximo furo, não? Cuidado aqui, não é para não acontecer isso aqui, ó, e depois você achar que tá puxando, né? Aqui então a gente vem por fora, não é? Então talvez seja melhor fazer assim com o caderno, né, para você ver melhor. Então, não é feio aqui, a gente vai passar a linha, não é, para fazer a alça.
aqui, então a gente puxa pra, né? E volta no mesmo furo. Esse caderno é melhor da gente fazer em cima da mesa, porque ele de fato, né, ele tem uma necessidade maior de apoio, assim, no ar, como eu tô fazendo, ele é mais complicado de fazer. Então a gente sempre puxa, vem aqui. Aqui eu acabei fazendo o contrário, né? Desculpa. Não tem problema não. Aqui nesse ponto não fica... Depois os outros aqui são problemáticos, porque senão você não faz o desenho corretamente. Então não é interessante aqui puxar, não é? Importante puxar mesmo, porque não é para ele ficar firme, né? O papel tá úmido, então ele tá esgarçando. Deixa eu pegar uma outra agulha aqui. Para aumentar um pouco o furo deles.
próximo, né? Então, a gente vai acertando aqui, né, os primeiros pontos. Agora sai no último aqui, né? Aqui no caso, saiu minha agulha. Bom, de volta aqui com a agulha, né? Então, aqui nós temos o primeiro caderno já, né, costurado, olha. Então, agora nós passamos para o caderno subsequente. Então, alinho aqui o caderno no outro. No próximo furo.
Ó, esse aqui tá complicado. Olha, então a gente puxou, né? Sempre esse cuidado, né? Alinhar os pontos, né? E puxar aqui para ficar, né? Mas então é aquele mesma história, né? Então a gente passa a agulha, né? Desculpa, gente, eu tô fazendo ao contrário. Eu decidi fazer, né? Daqui para lá. Aqui é que essa agulha ajuda um pouco, né? Porque quando a gente vai passar com a agulha reta, dá um pouco de trabalho. A questão é se você determina uma direção, você tem que seguir, porque senão depois a figura não se forma. Não é? Então, olha, sempre puxa para cá. E volta no mesmo furo. E essa agulha, ela é chata, ela escorrega. Então, agora né? Vemos no próximo. Então, confere que tá ok, não é? Fazemos a laçada aqui em direção, não é aqui à direita. E puxamos. Né, sempre tensionando, mas né, tendo cuidado para não tensionar demais, para não acontecer o que aconteceu com aquele mini caderno, né, que ele ficou mais esgarçado ali, mais aberto, na verdade, né? Aqui eu prendi a linha, né? Bom, então aqui novamente, né, a gente faz esse movimento. Sempre puxa para cima, né, para a gente não ter problema. É importante fazer na mesa, porque quando a gente faz numa mesa, a gente trabalha, né, fazer no ar é mais complicado. Então a gente vai trabalhar com apoio, né, a gente tem mais essa mobilidade, né, de ver o furo, né, do que, né, a gente vai estar com o papel mais na altura dos olhos, né, então como eu aqui não tenho como fazer de outra forma, senão não dá visibilidade no vídeo. Mas vocês façam assim, né? Com isso aqui amparado na mesa. Deixa eu puxar tudo. Com o caderno amparado na mesa, e aí você vem trabalhando assim, ó. Não é porque você vai ter um certo conforto, né, para fazer. Bem maior, né, do que esse aqui que eu estou tendo. Então, aqui novamente, né, passa na mesma direção.
Então a gente sempre faz assim para tensionar os pontos mesmo, né? Então aqui novamente. Esse agora é o modo, né? Então a gente vai encaixar, né, o próximo caderno aqui, vai proceder da mesma maneira. Só o último caderno e a capa, não é que vai ser um pouco diferente. Então eu vou pausar aqui um pouco, né? Vocês já entenderam a lógica. E nós vamos continuar depois quando tiver ao final. Bom, pessoal, então a gente está aqui, né, na última, no penúltimo caderno, na verdade, né? Então, nós fizemos aqui já o 7, né? Agora, a questão né, então a gente tem esse lado, né? Nós vamos ter o próximo caderno. E, na verdade, agora a gente começa pela capa, não é? Então, a gente coloca esse caderno de fato aqui no meio, não é? Mas a gente vem primeiro, né? É aqui. Na capa. Então, faz isso, né? Olha. Então, aí nós vamos fazer aquele pequeno nó para prender a capa, né? A laçada aqui. Só que aí, com a diferença, bom, é o mesmo processo do nó, né? Mas a diferença aqui é que a gente faz o nó e depois é que a gente vai entrar aqui no caderno, né? Ó. Que na verdade é o processo inverso, né, do que a gente fez no início. Então aqui é bem chato de trabalhar, né? Então a gente vem aqui no próximo furo. Tenta puxar aqui um pouco para, né, para tensionar, né? Aí a gente vai aqui primeiro no... Por isso que é melhor fazer na mesa, né? Então a gente vem aqui primeiro no caderno. O meu já tá saindo do lugar, né? Passa a agulha, não é? Entre a capa e o caderno. Aqui nós vamos fazer, né? Opa! Pulei a laçada, né? Então, a gente faz aqui a laçada, né? E volta no furo do caderno.
aqui um pouco complexo mesmo. Então, vem no próximo, né? Desculpa, gente, eu esqueci de passar no de baixo. Então, aqui desfiz, né? Então, agora aqui a gente tem que vir no caderno de baixo, ó. No caso, tem a capa, né? Jesus. Até minha linha agora já tá rebelde. A gente vai passando muito a linha. Aí ela vai ficando assim, não é? Agora a gente volta no furo. Então, aqui. É chato mesmo. Sobretudo assim em pé. Então agora, primeiro, né? A gente vem aqui na capa, né? Então, na capa e faz a laçada, né? Ixi. Minha linha tá acabando de estragar. Então, a gente faz o nó aqui. Agora, a gente vem... Deixa eu só tentar arrumar aqui. Então, agora a gente vem no caderno, né? No segundo caderno, né? Pra dar a laçada. Bom, pessoal, como deu errado aqui, então eu desfiz, né, o último ponto. Aí só vou deixar aqui pra gente ver. Então, a gente amarra, né, dá um nó aqui. Vai ficar uma emenda feia, né, mas não tem muito o que fazer, não. Fazer assim pra ajudar a passar a linha. Porque aquela agulha, ela tem o olho pequeno e ela esgarçou a linha, no final ela não suportou. É um nó comum aí mesmo. E agora, né, a gente vai ter que fazer um outro nó aqui. Vai ficar cheio de nó o caderno, vai dar volume, né, ruim. Mas é melhor do que fazer tudo novamente. Passa por baixo, né. Aqui nós vamos ficar com 2 nós no mesmo ponto. Em termos aqui da estética do caderno, não é uma coisa legal, porque vai acabar dando um volume, né? Mas melhor do que fazer tudo de novo. É no próximo. Então, aqui a gente vai ter que... É até bom ter usado essa outra, porque agora é uma outra... Né? A outra realmente ela facilita mais, não é?
Então, né, a gente sai aqui. Puxa para fazer a outra, né? Então agora a gente entra nessa, não é? Então a gente dá aqui o nó, não é? E aqui é sempre a gente vai ter que abrir para puxar mesmo, né? Vocês já devem estar fazendo isso se tiverem fazendo com esse tipo de agulha. A gente tem que ir puxando, né? Aqui puxando aqui pra... né? Então agora a gente passa, não é? No caderno abaixo. Que aí também nós vamos ter que abrir de outra forma. Ó. Dá o nó, né? Amarra, né, a capa, o miolo e volta aqui no furo, né? Temos aqui. Então, opa, peraí. Puxa para baixo, né? Então agora vem no caderno de baixo. Oh, desculpa. Tensiona, volta no furo. Errei, né? Peraí. É porque eu tenho que sair do outro lado, né?
puxa, né, para tensionar. Vem aqui, não é, nos cadernos abaixo. Aqui já vai ficando mais fácil, né, porque a gente tem essa saída. Ups. Volta aqui no caderno, né? Isso, né? Volta no segundo, não. E por fim, né, a gente volta no primeiro. Aí, então, a gente vai fazer aquele mesmo tipo de nó, não é, que a gente já deu lá atrás. Legal fazer dois, né, que por segurança. Aqui, né, infelizmente, nós vamos ter esse pequeno problema, né? E aí, aos poucos, a gente vai, não é, acertando aqui, arrumando os cadernos e tudo mais, né? Então, tá aí, ficou aqui um pouquinho torto, né? A agulha não estava ajudando muito. Esse caderno, ele não é fácil, né, de fazer, não. Então, aqui está, não é o nosso problema do volume, ó, não é da emenda da linha, né? Não tem jeito mesmo. Mas pode, né, passar ir passando a dobradeira depois, né, outras coisas. Bom, né, é isso. E aí ele fica mais, não é? Ele é um caderno que a gente vai ter esse tipo, não é, de exposição da linha, não é? Também esses espaços, porque não tem jeito, né? É a forma mesmo dele ser, né? É um aproveitamento total do papel, né? Em termos de economia, ele é excelente. Então é isso. Ah, aqui quem não tiver o papelão pode ser um papel de caixa, não é? Alguma outra coisa que seja possível, um papel mais duro, não é? Ou então algum papel de embalagem, tipo papel de caixa de aveia, de cereais em geral, alguma coisa que você consiga, não é, colocar aqui. Mas papel muito fino eu não aconselho, porque a gente manuseia muito, né? Esse de caixa já estaria legal. Então é isso.